Oi, gente, tudo bem com vocês? Voltando aqui hoje para falar da minha última leitura, Orgulho e Preconceito, de Jane Austen, que eu estou lendo nessa edição belíssima da Martin Claret, que eu já mostrei ela para vocês, né, com mais detalhes no meu vídeo anterior. Aliás, fiquei super feliz com os comentários lá no vídeo, muito obrigada. E um deles foi com relação a essa edição, a venda dela, né? Realmente, quando eu adquiri pela Amazon, eu sabia que era uma edição limitada. E agora eu fiz uma busca e não encontrei mesmo em nenhum outro lugar para comprar. Então vamos ficar aqui na torcida para que voltem a vender essa edição, que ela é muito bonita mesmo. Bom, gente, Orgulho e Preconceito vai trazer então a história da família Bennet, principal assim, família da história. E dois protagonistas principais, que são o Darcy e a Elizabeth, que a gente relaciona aí com essas personalidades, essas características de orgulho e preconceito. Já no início do livro, a gente tem novamente aquela visão geral assim da sociedade, da época, de como era o relacionamento entre homem e mulher, de como a mulher deveria se portar em sociedade. E aí a gente tem claramente assim a finalidade da mãe da Elizabeth, né, da mãe das 5 filhas, que é o objetivo dela casar e casar muito bem as filhas. Esse casar muito bem é arranjar um marido que possa sustentá-las, um marido rico de preferência. Então, eu reservei aqui um trechinho para ler para vocês, já no início da história, que vai falar um pouquinho sobre isso. Eu achei bem interessante, porque já no início da história a gente tem a vinda de um vizinho novo. E a mãe da Elizabeth fica toda alvoroçada, porque ela precisa casar uma das filhas com esse vizinho, que é solteiro, que é rico, que é tudo de bom assim na visão dessa mãe. Então, vou ler aqui para vocês um pouquinho. É uma verdade universalmente reconhecida que um homem solteiro e muito rico precisa de uma esposa. Por menos conhecidos que sejam os sentimentos ou as ideias de tal homem ao entrar pela primeira vez em certo lugarejo, tal verdade está tão bem arraigada na mente das famílias que o rodeiam que ele vem a ser considerado propriedade legítima de uma ou de outra de suas filhas. Então, quando ela sabe que vem esse vizinho novo, ela já tem certeza que ele vai casar com uma das filhas. Então, a mãe da Elizabeth, ela é essa mãe assim, ó, super alegre, mas ao mesmo tempo exagerada, espalhafatosa, com as emoções à flor da pele. Ela não pensa muito antes de falar, não. O oposto do pai da Elizabeth, que não está nem um pouco com pressa de casar nenhuma das filhas, principalmente a Elizabeth, que é a preferida dele. Ela é muito parecida, a Elizabeth, com o pai. Talvez por isso, assim, essa preferência, né, dele com a filha. Ela é muito sensata, muito ponderada. Mesmo assim, durante a história, ela se mostra, assim, por vezes, assim, muito enganada com diversas situações. Por isso que ela tem essa característica forte, assim, do preconceito nessa história, tá? Que ela tem esse preconceito muito forte contra o Darcy, que ela vai conhecer em um determinado momento, e ela acha ele muito orgulhoso. Então, nessa sociedade aqui, nessa época, como que as pessoas se comunicam? Principalmente através da diversão, dos bailes. Então, as meninas ficam alvoroçadas cada vez que surge uma oportunidade de terem um baile, a dança. É tudo de bom para elas. E é ali que elas se comunicam com os rapazes. E a Elizabeth fica super indignada que o Darcy, que ela conhece nesse momento ali, no primeiro baile da história, que ele não dança e que ele fica emburrado ali no canto. E até ela escuta ele falando um pouquinho mal dela em determinado momento, tá? Então as coisas não começam bem para outra coisa assim bem interessante que a autora mostra muito assim, algo que a gente traz, né, nós mulheres ainda enraizadas na nossa personalidade, na nossa característica, ou muitas já se libertaram disso, né? Mas desse senso assim de dever, de mil e uma utilidades, vamos dizer assim, né? Que é o seguinte, ó, vou ler aqui para vocês uma anotação minha que eu achei bem importante comentar aqui no vídeo. Uma época em que a mulher deveria se esforçar para ser considerada prendada. Música, canto, desenho,
dança, idiomas, jeito de ser, jeito de andar, jeito de se portar, artesanatos, de modo geral, costuras. Então, para ser considerada uma mulher ideal, ela deveria ter todas essas qualidades, todos esses dotes englobados ali em uma só pessoa. E aí tem um momento que a Elizabeth tira uma onda com isso, que ela comenta com o Darcy, que não existe tal pessoa, né? Não existe alguém assim tão cheio de talentos, de qualidades. E ele diz que sim, que ele conhece pelo menos 6 mulheres assim tão prendadas, mas já dando uma indireta que ela não seria uma delas. Gente, e aí tem uma situação assim entre a família Bennet, que eles moram numa casa, um patrimônio que vai ficar para um primo quando o pai morrer. Então eles vivem com esse fantasma aí da morte do Sr. Bennet, porque a propriedade vai para o parente mais próximo, homem. Então, como elas são 5 irmãs, nenhuma delas tem direito de ficar com a propriedade. Então, não fica com a mãe, não fica com nenhuma delas, vai para o parente mais próximo, homem. É uma lei da época isso acontecer. Então, a mãe também tem essa preocupação que ela precisa casar as filhas antes que o pai morra, porque elas vão ficar sem um teto. Então, quando surge uma oportunidade da Elizabeth se casar com esse tal parente que vai herdar as propriedades, a Elizabeth nega porque ela detesta o cara, não é o homem dos sonhos dela, digamos assim, nem um pouco. E a mãe fica muito frustrada e quer obrigar ela. E aí a gente tem um episódio assim entre o pai, a mãe e a Elizabeth, muito bacana. Eu fiquei muito feliz com a atitude do Sr. Bennet, que ele fica do lado da Elizabeth, que ela pode sim escolher com quem ela quer se casar e de preferência que se case por amor. Só que ele faz isso de uma maneira assim bem irônica e a mãe fica totalmente revoltada com isso, fica dias sem falar com a Elizabeth. Então, gente, a Elizabeth e a mãe ficam um tempo ali sem se falar, mas depois tudo volta ao normal, né? A mãe não guarda rancor por muito tempo. E aí nós temos as outras irmãs, né? A Elizabeth é a segunda, a primeira é a Jane. Ela consegue sim se casar, a Jane, com esse vizinho maravilhoso que veio morar ali, mas não acontece assim já de imediato. A mãe delas precisa sofrer um pouquinho na história, ela acha que o casamento não vai acontecer, e depois de uma reviravolta, o casamento acontece sim. E a Elizabeth e o Darcy, eles têm um desenvolvimento muito grande assim da personalidade deles. Então, no decorrer da história, eles percebem o quanto eles foram injustos um com o outro, e aos poucos eles vão se aproximando, vão se conhecendo e percebem o quanto eles são parecidos. Na verdade, eles são muito parecidos. E isso faz com que eles comecem a gostar um do outro, né? A entender o que levou, por exemplo, o Darcy a ter certas atitudes que quase acabaram com o sonho de casamento da Jane. A Elizabeth começa a entender os motivos dele. E ele começa a entender que a questão social dela não é um empecilho para que eles vivam um grande amor. Então é uma história muito linda também, assim, dos dois, assim, na questão do romance e na questão do aprendizado, do quanto eles aprendem no decorrer da história, conhecendo o outro antes de julgar pelas aparências. E o final, gente, no final do livro, assim, a gente tem os acontecimentos muito rápidos. Para mim, a história terminou assim de uma forma meio abrupta. Eu queria saber mais detalhes do casamento, eu queria saber como eles viveram depois. É uma história tão gostosa, assim, você se prende tanto nela, que você quer saber mais. Não precisava terminar ainda não, tá? Eu queria saber mais detalhes de como isso acontece. Porque durante toda a história a gente tem um enredo assim que caminha devagar, contando os detalhes, assim, os pormenores, e aí de repente o desfecho de cada personagem é de uma forma mais rápida, assim. E você fica assim, o quê? É isso mesmo? Já acabou? E você quer saber a continuação disso, mas infelizmente não tem, né? E aí eu fui pro filme,
E também tem essa finalização assim meio abrupta. Mas como eu já tinha lido o livro, já sabia que ia ser assim, né? Então eu já estava esperando esse final. Mas o livro me deixou chocada. Eu pensei, ai não, eu quero saber mais. Gente, continua essa história. Por que que acabou assim? Enfim, gente, minha visão aqui de leiga no assunto de leitura clássica, mas com muito carinho aqui para vocês, a minha opinião, a minha visão desse livro, Orgulho e Preconceito, de Jane Austen. Beijos e até o próximo vídeo.